Bom, gente, dando continuidade aos nossos estudos, né? Aos nossos estudos da química, né? Aquela química do segundo ano, né? Que nós chamamos de fisicoquímica, né? E o que é a fisicoquímica, né? É a parte da química, é o ramo da química em que se estuda as propriedades físicas e as propriedades químicas das substâncias, né? E aí o nosso primeiro conteúdo, o nosso primeiro assunto, né, vai ser as dispersões, tá certo? Então, o que seria então uma dispersão, né? Então, gente, ó, é todo o sistema, tá certo? É toda mistura onde nós temos uma determinada substância disseminada, espalhada, dissolvida em uma outra substância. Opa! Então o que é que isso significa? Significa dizer que para que eu tenha uma dispersão, no mínimo, eu preciso de duas substâncias diferentes, tá certo? Então, uma dessas substâncias nós chamamos de disperso, né? Que é o disperso? É aquele que está em menor quantidade, é aquele que está dissolvido, que está espalhado, que está disseminado no dispergente, né? Então, evidentemente, o dispergente vai ser aquele que está presente em maior quantidade. Exemplo: se eu pego uma colherzinha de sal, né, e jogo e espalho em um copo com água, né? Então, o sal que está em menor quantidade vai ser o meu disperso, tá certo? E a água que está em maior quantidade, esta será o meu dispergente, ok? Então, gente, ó, se eu tenho um disperso e um dispergente, eu tenho o que chamo de dispersão, tá certo? Então, dispersão, pessoal, é todo o tipo de mistura, tá certo? O detalhe é que para que eu tenha uma dispersão, o meu soluto ele precisa estar presente sob a forma de pequenas partículas, né? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma pedra e jogar dentro de um copo com água, eu não vou ter uma dispersão. Por quê? Porque a minha pedra ela não está ali sob a forma de pequenas partículas, né? Ou seja, o diâmetro da pedra é muito superior para que eu compare aquilo ali como sendo uma mistura, certo? Então, vê só, as dispersões, né, esse tipo de mistura, podem ser classificadas, né, de três formas diferentes, tá certo? Quais que são essas três formas, né? Elas podem ser classificadas como sendo soluções, né, ou soluções verdadeiras, né? Podem ser classificadas ainda como sendo uma dispersão coloidal, né? E ainda pode ser classificada como sendo uma suspensão, né? E qual que é a diferença entre esses três tipos de dispersões, né? Então vê só, nas soluções verdadeiras nós temos misturas que são homogêneas, né? E aí a gente lembra lá do primeiro ano, né? Mistura homogênea, mistura heterogênea. Lembra? Quando que eu tenho uma mistura homogênea, né? Quando a minha mistura possui aspecto uniforme, ou seja, ela é igualzinha em todas as partes, né? E toda mistura homogênea a gente diz que possui uma única fase, tá certo? Então vê só, exemplo de misturas homogêneas: sal na água, vinagre na água, açúcar na água, né? A partir do momento em que eu faço a mistura do sal, do açúcar, do vinagre com a água, né, permanece sendo uma mistura que possui uma única fase, ou seja, ela é igual em todos os seus pontos, né? Então, as soluções verdadeiras são todas as misturas homogêneas, tá certo? E as soluções coloidais ou dispersões coloidais, né? Quais que são elas, né? São aquelas em que a olho nu elas têm aspecto homogêneo, parecem ser homogêneas, né? Porém, se eu analisar ao nível microscópico, né, aí com análise de aparelhos
que aumente, né, a realidade, né, nós conseguimos observar que esses materiais possuem mais do que uma fase, ou seja, na verdade, ao microscópio, né, eles são heterogêneos, são sistemas heterogêneos, tá certo? Porém, a olho nu, eu não consigo fazer essa identificação, tá certo? Já as suspensões são aquelas misturas que são heterogêneas, em que eu consigo perceber isso a olho nu, ok? Por exemplo, se eu misturar água e óleo, por exemplo, né? Areia e água, por exemplo, eu consigo perceber a olho nu que eu tenho ali mais do que uma fase, portanto eu tenho uma suspensão, tá certo? Então veja só, dispersões são todos os tipos de misturas, tá ok? Exemplos de dispersões. NaCl, que é essa substância aqui, ó? NaCl, né? É o cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, que é aquele sal que a nossa mãe usa para preparar o alimento, tá certo? Aquele pozinho branco que todo mundo conhece como sal de cozinha, né? Cujo nome oficial, né, é cloreto de sódio e possui essa fórmula aqui, NaCl, né? H2O, todo mundo sabe, né? A água. Essa fórmula aí o pessoal chega já desde o ensino fundamental, né? Já chega no ensino médio conhecendo, né? Sabendo que a fórmula da água é H2O. Então, gente, ó, essa mistura aqui, cloreto de sódio mais água, né? É um exemplo de uma solução verdadeira, desde que você consiga, é claro, respeitar um determinado limite, né? Se você colocar muito sal na água, vai chegar um momento que você não consegue dissolver mais, né? Respeitando esse limite aí, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Nós temos então uma solução verdadeira, tá certo? Bom, a gelatina, né, é aquele tipo de mistura que a olho nu a gente entende que trata-se de uma mistura homogênea. Já ao nível microscópico, tá certo? Nós conseguimos perceber, ó, observem essa segunda imagem aqui, que existe mais do que uma fase ali, ou seja, eu tenho uma dispersão coloidal. Por quê? Porque a olho nu tem aspecto homogêneo, tá certo? Porém, no microscópico, né, ao nível microscópico, esta possui mais do que uma fase, consequentemente é heterogênea, tá certo? Bom, dióxido de silício, né, essa formulazinha aqui, ó, SiO2, né, é o principal componente da areia, tá certo? Então, eu tenho aqui, na verdade, ó, areia mais água, né? E se a gente observar a mistura areia e água, nitidamente, a olho nu, nós conseguimos perceber ali a presença de mais do que uma fase. Portanto, a gente tem uma mistura heterogênea e as misturas heterogêneas a olho nu nós classificamos como sendo uma suspensão, tá ok? Bom, a maionese é mais um daqueles casos em que a olho nu, né, a gente entende que trata-se de uma mistura homogênea, possui uma única fase, porém ao nível microscópico, né, não é assim, não é bem assim. Trata-se na verdade de uma mistura heterogênea, tá certo? Então a maionese a gente classifica como sendo uma dispersão coloidal ou uma solução coloidal, melhor dizendo, tá certo? Bom, C12H6O6, tá certo? Essa substância aí, nesse caso, é a glicose. Então, se eu dissolvo a glicose em água, né, em H2O, trata-se de uma mistura, eu vou originar assim uma mistura homogênea, ou seja, que possui aspecto uniforme em toda a sua extensão, tá certo? Ou seja, possui uma única fase, tratando-se assim de uma solução ou uma solução verdadeira, como queira chamar, ok? Bom, a fuligem, né, que é aquela fumaça preta que sai do escape, aí, do escapamento de carros
movidos a óleo diesel, né? Resultado aí de uma combustão, de uma queima incompleta do combustível, né? Trata-se de uma suspensão, tá certo? Então, gente, quem que é o disperso nesse caso aí? É a fuligem, né? Quem que é o dispergente? Quem que está em maior quantidade aí nessa mistura? O ar, tá certo? Então, nitidamente, a gente consegue perceber pontos diferentes nessa mistura fuligem e ar, tá certo? Portanto, trata-se de uma suspensão, tá ok? Então, vê só, quais são os critérios, né? Qual é o critério, na verdade, que a gente utiliza para classificar essas dispersões como sendo soluções, como sendo dispersões coloidais ou como sendo suspensões, né? Na verdade, o que ocorre ali, né, o que diferencia uma da outra é o tamanho, é a dimensão das partículas do soluto, tá certo? Então, nas soluções verdadeiras, observem aqui, né, esse diagrama, ó, as partículas do soluto vão de 0 a 1 nanômetro, tá certo? Então, você pode se perguntar, mas o que é esse nanômetro, né? Então, nanômetro é uma unidade de medida, né? E que equivale a 1 bilionésimo, vê só, 1 bilionésimo do metro. O que é isso? Imagina uma régua que tenha 1 metro de tamanho, tá? Agora, pega essa régua que tem 1 metro de tamanho e divide ela em 1 bilhão de pedacinhos menores. Cada um pedacinho daquele que você dividiu a sua régua, ele é o que nós chamamos de nanômetro, tá certo? Então, nas soluções verdadeiras, cada partículazinha do soluto, ela não mede mais do que 1 nanômetro, tá certo? E nas soluções coloidais, então preste atenção, ó, a diferença entre solução verdadeira e solução coloidal é isso aqui, ó. Na dispersão coloidal, as partículas do soluto elas variam de 1 nanômetro até 100 nanômetros, tá certo? E as suspensões, né? As partículas do soluto aí, ó, elas são maiores do que 100 nanômetro, tá certo? Então, o que diferencia uma solução de uma dispersão coloidal de uma suspensão é, na verdade, o tamanho das partículas do soluto, tá certo? Vê só, as dispersões, né, são aquelas misturas onde a gente tem um disperso que está dissolvido, né, que está espalhado no dispergente. E isso daí origina o que a gente chama de dispersão, tá certo? Então, vê só, quando a gente tem uma solução verdadeira, a gente vai mudar aí a nomenclatura desses componentes, tá certo? Se a gente tem uma solução verdadeira, nós vamos chamar o disperso de soluto, tá certo? De agora em diante, nós vamos tratar o disperso como sendo soluto e nós vamos chamar o dispergente de solvente, tá certo? Então eu agora tenho soluto e solvente, né? E essa mistura de soluto mais solvente vai formar o que nós chamamos de solução, tá certo? Lembrando que na solução as partículas do soluto elas variam de 0 até no máximo 1 nanômetro, tá ok? Bom, na próxima aula aí nós continuaremos com as classificações das soluções, tá certo?